Sejam bem-vindos a mais um Conecte Advogados, o programa que conecta a advocacia a você que assiste a Diário TV, a você que participa aqui da Diário TV. E hoje temos a brilhante presença da doutora Isana Magalhães, que é advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, pós-graduada em Gestão Pública, Direito e Processo do Trabalho, pós-graduanda em Direito Médico e da Saúde, coordenadora do Grupo de Trabalho de Direito Médico e da Saúde da Associação Brasileira de Advogados, em Duque de Caxias, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, lá de Duque de Caxias, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde, também da OAB, do Estado do Rio de Janeiro, e atuou durante 11 anos na área privada como gestora hospitalar e por 5 anos no serviço público como tesoureira, subcontroladora de controle interno e na direção de empresa pública. É uma advogada que atua bastante na área médica, bastante na área de saúde, e eu tive o prazer de conhecê-la, até por conta de estar ali na OAB, de estar ali na aba, né? E convidei, ela teve, né, aceitou o convite de estar aqui em Teresópolis, de vir lá de Caxias para Teresópolis, para a gente conversar um pouco sobre o direito médico, sobre o direito de um modo geral, né? E agradeço muito por ter aceito o convite, por ter vindo aqui, de ter participado. Né? E antes da gente começar, uma pergunta que eu costumo fazer sempre quando eu chamo os advogados aqui é quem é a Isana, e não a doutora Isana, né? Mas primeiro quem é a Isana, quem é a Isana fora da advocacia, o que gosta de fazer no tempo livre, como a família, os hobbies, o que faz, né? Quando você puder contar um pouco da sua história para a gente. Sim. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer, para dizer que foi uma grata surpresa, né, esse convite, e é um prazer muito grande estar aqui hoje. Então, é difícil a gente falar da gente, né? Fazer uma autobiografia, assim, mas eu me auto-intitulo como uma pessoa simples, apesar, né, do estereótipo, porque as pessoas te olham e te veem, uma advogada, se veste assim, tem toda essa questão do biotipo, a forma como a gente passa, né, a identidade visual. Mas eu venho de uma cidadezinha do interior do Espírito Santo e falo com muito orgulho. Não é de Caxias, não. Não sou de Caxias. Eu sou muquirana, tá? Mas, na verdade, é muquiense, que o pessoal gosta de fazer essa brincadeira. E eu sou uma pessoa assim, muito de raiz, né, de família humilde, a primeira pessoa da minha família a cursar uma graduação, e vim para o Rio de Janeiro com 19 anos, conheci meu marido, tive filhos, tenho 2 filhos, os 2 são adolescentes. Para falar assim de hobby, de cotidiano, que eu posso dizer que eu amo estar na minha casa, eu adoro estar com a minha família, eu tenho 2 animais, né, um gato e um cachorrinho, e a gente tem o hábito lá em casa, assim, até pela violência, né, do estado que a gente mora, o Rio de Janeiro muito violento, a gente tem o hábito de jogar xadrez, a gente gosta muito de jogo de tabuleiro também, e todos nós arranhamos ali um instrumento. Minha filha toca ukulele, toca violão, meu marido também, e aí a gente brinca ali de um karaokê. Então, assim, basicamente é isso. Curto muito praia, adoro praia, mas nos meus momentos assim livres eu gosto bem de estar quietinha, num lugar bucólico, adoro subir a serra, e acho que é isso, basicamente é isso. Bom. E o que te fez, né, seguir a trajetória aí da advocacia, né, uma gestão hospitalar, a gente vê que já trabalhou ali na gestão hospitalar, e aí a advocacia, e especificamente na advocacia na área médica, advocacia na área hospitalar e tudo mais. Posso? E com especialização em Direito Médico. E o que te levou exatamente nessa vivência a ir para a especialização em Direito Médico, em Direito da Saúde? Eu costumo dizer que a minha migração para o direito médico não foi uma escolha. Na realidade, foi uma consequência natural da minha vivência, porque após 11 anos na gestão de um hospital privado, convivendo com rotinas assistenciais, os riscos operacionais, os desafios humanos, eu já enxergava a saúde assim, de uma forma muito íntima.
E quando eu fui para o serviço público, a dimensão se ampliou ainda mais, assim, porque eu atuei como subcontroladora de controle interno e depois como diretora de uma empresa pública. Eu fui percebendo que havia uma lacuna enorme entre a prática da saúde e a proteção jurídica dos profissionais. Então, foi nesse cruzamento, nessa conexão entre gestão, governança e assistência, que eu entendi que toda aquela experiência precisava virar uma defesa técnica, precisava virar orientação, precisava virar advocacia especializada. E assim eu encontrei o meu propósito no direito médico. Interessante, bem parecido até com a área. Comecei a olhar para essa área também um pouco nesse lado, né? O meu foi mais para uma questão fui para o Conselho de Saúde, ali eu vi, né, não como servidor público em si, mas olhando também na administração pública um pouco essa questão, né? E aí, a gente olhando para essa questão pegando mais um gancho em relação à terceirização e tudo, a gente até, né, na semana passada, a gente conversou um pouco sobre isso lá em Caxias, né? E aí, quando a gente fala em contratações na saúde, via OS, que a gente tem ouvido falar sobre isso, passou um período falando sobre a OS, depois parou, não podia mais contratar sobre a OS, depois volta. Cooperativa, terceirizada e tudo mais, né? E existe muita confusão sobre essa questão de OS, pejotização, fraude contratual, né? E quais são os marcos jurídicos ali que diferenciam uma terceirização regular de uma pejotização, né? O que diferencia esses pontos aí? Porque tem muita gente hoje que contrata dessa forma, né? Contrata pessoa jurídica, mas sempre pode contratar dessa forma? Não? Se puder explicar um pouco para a gente nesse ponto. Existe uma complexidade ainda, né, sobre essa questão, porque eu fico pensando que a diferença ela está menos no contrato e mais na realidade da prestação de serviço. Porque a terceirização legítima, ela respeita 3 pilares: a autonomia técnica do profissional, a ausência de subordinação direta e a liberdade na gestão do tempo e na forma da execução do trabalho. E então eu penso assim, quando nós encontramos escala imposta, metas obrigatórias, controle de jornada, ordem direta, punições disciplinares, aí já não é mais a terceirização, né? É uma relação de emprego disfarçada que a gente pode dizer que, para fazer um teste, esse profissional, ele é contratado como PJ, mas ele é tratado como CLT? Então, se a resposta for sim, estamos diante de uma fraude. E aqui nós podemos usar como exemplo o artigo 9 da CLT, né? Levando-se em consideração que o que vale é a realidade dos fatos, que é o princípio da primazia da realidade. Eu penso que acho que é a chave para a gente entender essa diferença, né? da pejotização fraudulenta para a contratação seletista e através das OS. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Que eu acho que assim, muitas pessoas têm feito muita confusão em relação a isso, por acharem agora que pode contratar né, como pessoa jurídica. Pela reforma lá de 2017 passou a ser permitido e tudo, o STF tem falado, muita gente acha que pode, mas não é bem assim. E é exatamente, né, o que a doutora falou. Né, é o artigo 9º da CLT que fala ali da questão da primazia da realidade, né, do princípio. Né, é analisar mesmo o que vem acontecendo, é o artigo 3º com os requisitos ali. Então, estão presentes os requisitos? Estão presentes. Então, se estão presentes, é contratação pela CLT, senão é fraude. Né? Senão não adianta a gente criar um contrato, falar que é pessoa jurídica com pessoa jurídica, que vai ser fraude. Não tem discussão, né? Contratou, mas cobra a habitualidade, tem a onerosidade, tem a pessoalidade, tem aquela subordinação ali, a onerosidade. Então, não há que se falar de
pejotização, né? Então, realmente tem que cumprir as regras, tem que fazer lá o contrato de trabalho, pagar todas as verbas devidas, enfim. Acho que é por aí. E que, infelizmente, as pessoas estão achando que não é bem assim. Né? E eu me recordo até nesse encontro que a gente teve lá em Caxias, você levantou um ponto que é importantíssimo, que são das empresas, né, das administrações públicas de um modo geral, e lá em Caxias está acontecendo isso, aqui em Teresópolis está acontecendo isso, eles transformando pessoas físicas, né, pessoas que eram contratadas em CLT, que continuam sendo CLT, mas que as administrações públicas começam a mudar isso dizendo, não, agora é PJ, mas que na verdade não são, continuam sendo CLT. E isso, é claro, vão trazer um prejuízo gigantesco lá na frente para a administração pública. Né? Via de regra, a gente não pode falar que é só o estado do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que acontece aí tá acontecendo no Brasil todo, tanto que existe essa discussão no STF. Mas uma coisa que me incomoda muito no nosso município é que são profissionais, e a gente fala muito aqui da advocacia médica e da saúde, então a gente lida diretamente com médicos, dentistas, mas também envolve, né, os farmacêuticos, o pessoal ali, os intensivistas, o pessoal da enfermagem, aí os fisioterapeutas fisioterapeutas. E assim, pessoas, por exemplo, uma chefe de rotina do CTI, né, uma enfermeira-chefe, ela cumpre o horário, ela tem uma equipe que trabalha com ela, que obviamente, né, ela ali como coordenadora, chefe do setor, ela vai cobrar todos os requisitos, né, da CLT que caracterizam esse vínculo empregatício. E aí, um belo dia, o hospital, né, um hospital público, resolve que ele vai demitir em massa, 70% dos profissionais foram demitidos e reconduzidos para que abrissem o MEI e continuassem trabalhando com a mesma carga horária, né, tendo a subordinação, mesmo salário, enfim, é tudo muito fictício. Então, é como eu disse lá no nosso congresso, isso não acontece em Nárnia, acontece aqui, né? Pois é, acho que é por aí. E assim, não é, e a lei não mudou em relação a isso. Na verdade, se continua com esse contrato, lá na frente vai se pagar por isso, né? Exatamente. Vai se pagar por isso. E o administrador público não está tomando esse cuidado. E acha que agora mudou. Não mudou. Continua tendo as regras da CLT. Ele agora pode, ali na atividade de fim, alterar? Pode. Mas aí ele tem que mudar essa realidade do contrato e não continuar da mesma forma que a doutora falou. Não continuar com aquelas regras ali da subordinação, pessoalidade, onerosidade. Né? E isso eles, infelizmente, não estão se atentando para isso. Exato. Né? E muitas procuradorias estão deixando passar. Exatamente. E acho que isso é um grande erro das procuradorias em não orientarem ali o gestor público em como conduzir esse tipo de situação. Então, aí você entra na seara das procuradorias. E eu vou além, porque, infelizmente, né, a gente sabe que o órgão público, por si só, ele tem o dever de fiscalizar. Né? Tudo é muito segregado. Para isso existe o departamento que faz a licitação, o departamento, né, a controladoria, que faz ali a aferição dos processos administrativos, o remanejamento das verbas, né, para que são destinadas à saúde, à educação, que elas não podem ser tecnicamente transferidas. E aí a gente vê essa bagunça toda na parte pública, mas na privada não é diferente. Por que não é diferente? Porque o gestor ele não tem esse cuidado. Infelizmente, nós advogados sabemos que a gente é procurado para apagar incêndio e não para trabalhar com uma advocacia preventiva. Né? Exatamente. E que é algo que a gente tem batalhado na nossa área, né? A gente tem batalhado muito para mudar essa consciência, para não continuar tendo só que apagar incêndio.
Exatamente. E podendo dar essa nova visão, dar essa nova concepção para o profissional, né, principalmente na nossa área, profissional médico, profissional de saúde de um modo geral, em que ele precisa ter essa outra realidade para prevenir, para não acontecer esse tipo de situação e no final acaba pagando muito mais caro. Né? Sim, sim. Né? E quais são os erros contratuais ali, mais comuns que os profissionais de saúde cometem ao serem contratados, por exemplo, pelo poder público? A gente entrando nessa seara aí, né? É tão complexo. Tudo é complexo, mas eu vejo que o principal erro é acreditar que, por ser saúde pública, o contrato é apenas uma formalidade. E aí surgem os riscos. Esses profissionais assinam um contrato sem cláusulas de responsabilidades bem definidas, não analisam as regras de glosas, não verificam se a cobertura jurídica está adequada, não conhecem os limites técnicos, éticos e administrativos. E isso pode gerar prejuízos trabalhistas. Na verdade, não só trabalhistas, mas cíveis, administrativos e até éticos. E né? até éticos, é verdade. No setor público, cada palavra do contrato importa. E muitas vezes o profissional ele só descobre isso tarde demais, né? Quando a coisa já fluiu, já aconteceu, ele não tem a preocupação de procurar um profissional habilitado que possa analisar aquele contrato, analisar aquelas cláusulas, para que somente depois ele faça lá, seja ele um PJ ou seja ele só um prestador de serviço, enfim, acho que é por aí. E quando a gente é chamado para apagar um incêndio, né, quando a gente é chamado nesse momento para tentar resolver, a gente consegue minimizar os riscos dele, né, o prejuízo. A gente minimiza o prejuízo, a gente não resolve a situação toda. Sim, né? A gente não consegue, e que lá no início, na hora que pega um contrato desse e mostra, olha os riscos que você vai ter, olha as responsabilidades que você tem, né? Olha todas essas questões ali, isso poderia ter feito até que ele não aceitasse aquele contrato, ou que fizesse todas as alterações contratuais corretas antes de iniciar o trabalho. Sim. Né? E aí permitisse que o trabalho fluísse da forma correta, né? Da forma adequada. E isso eu acho que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, o profissional precisa tomar um cuidado muito grande, principalmente quando é contratado pelo poder público. Com né? certeza. Pois é. Até porque aí ele responde por tudo isso e a responsabilidade é muito maior. É né? muito maior. E ele muitas vezes acredita que não, mas é muito maior. É verdade. Né? E algo que eu queria que você explicasse para a gente, né, para o público de um modo geral, porque quem está nos assistindo não é especificamente o advogado em si, né? Então, que você pudesse explicar para a gente de uma forma mais simples, o que é a responsabilidade civil do profissional de saúde existe ali independentemente do modelo contratual e tudo mais? Eu acho que... Eu penso o seguinte, em se tratando de responsabilidade civil, tanto da área médica quanto dos profissionais de saúde, existe uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim e vai ser sempre assim. Né? O profissional, ele entende que o fato dele ter assinado um contrato com o poder público, ele só vai se ater àquele contrato, né? Ele vai cumprir ali as regras do contrato. Mas ele tem que entender que ele, enquanto profissional, ele tem uma responsabilidade para com o paciente. Então, uma coisa é o vínculo que ele tem, seja com uma OS, enfim, seja com um hospital particular. Isso independe da relação médico-paciente, da relação profissional da saúde-paciente. Então, assim, eu acho que na seara da saúde, independente, claro, nós advogados, a gente trabalha com provas, a gente trabalha com documentos,
mas a gente também tem que humanizar essa relação. E eu acho que a responsabilidade civil vem para isso, né? Para conscientizar o profissional que, independente do que ele assinou, do documento que ele assinou, ele tem que ter essa relação mais clara com o paciente. E aí a gente já entra na questão, mesmo falando de pejotização, de terceirização, a gente entra na questão do dever informacional. Porque da mesma forma que um profissional da saúde, ele tem ali o direito de saber, né, o que ele vai receber, para o que ele foi contratado para exercer uma função, e aí acaba que colocam ele para praticar outras atividades ou simplesmente acumular cargo, dobrar. Ele também tem esse dever para com o paciente, que é o dever informacional. Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla, né? A relação contratual, o que ele atende e as regras que ele tem que cumprir como empregado e a obrigação dele com o paciente, com o cliente, né? E aí eu estou falando paciente-cliente porque a gente está abrangendo tanto a área pública quanto a privada. A privada, né? Sim. E acho que essa questão que você tocou, para mim, é fundamental realmente, que é essa questão do dever informacional ali, né? E que para mim, trabalhando nessa seara e tudo, é a maior falha que o profissional de saúde tem hoje em dia, que é não saber informar corretamente, né? Ou receber a informação correta do cliente dele, do paciente dele, né? Não saber lidar com essa informação da forma adequada. Eu acho que hoje é uma das maiores falhas que se tem. Nesse ponto que você tocou, para mim é essencial, porque muitas vezes é exatamente aquilo. O médico imagina, não, a minha relação no hospital é com o hospital, então o meu patrão é a gestão do hospital. Tá, mas não é só ali. Na hora que você está atendendo, é com aquela pessoa ali, né? Por mais que numa responsabilidade civil essa pessoa vai entrar com uma ação contra o hospital, existe a ação de regresso depois, né? Existe toda essa questão. E o seu trabalho está ali para você atender da melhor forma. Então, se é para você atender da melhor forma, você tem que prestar as informações para aquele paciente da melhor forma possível, né? Tem que ser de uma forma que, de fato, aquele paciente entenda. E o que eu vejo hoje em dia é exatamente um problema muito grande dentro do profissional de saúde em não saber passar as informações de forma adequada para o paciente, né? E esses são os maiores problemas que eu vejo surgirem hoje, principalmente na justiça, nos conselhos de ética, exatamente por um erro nessa informação, em não conseguirem passar essa informação. Exatamente. Né? E assim, só fazendo um adendo, ano passado eu participei de um julgamento, assim, foi na esfera criminal, mas que veio, né, de uma responsabilidade civil. Um hospital, e eu não vou citar aqui o nome, um hospital público, particular, que recebeu um paciente que ele estava num estado muito grave, né, ele teve um AVC, chegou a ficar em coma, mas já saindo do coma foi para a unidade intensiva e, infelizmente, na madrugada, o técnico de enfermagem foi ali fazer a aferição, né, da pressão, a temperatura, trocá-lo, enfim. E ele estava ainda naquele estágio que o paciente fica meio grogue, sobre o efeito de anestésico. Você fica meio que ainda... Você não sabe se é real, ainda, né? Se o que você está vivendo é realidade ou simplesmente é uma fantasia, enfim. E eu comecei pela esfera criminal, mas vou voltar para a questão da responsabilidade civil, que é essa questão aqui que a gente está falando. Ele praticou um ato libidinoso contra esse paciente. Um senhor, um idoso, né? A pessoa, assim, num estado de hipossuficiência. Ele, além de idoso, ele estava ali totalmente fragilizado. E aí a pressão
do paciente aumentou, o quadro se complicou e a enfermeira da rotina, né, da madrugada, foi lá tentar socorrer, aferir, enfim, fez ali o procedimento em si e ele não conseguia se expressar, mas apontava para o técnico de enfermagem. E aí, assim, eu vou tentar ser mais breve, mas foi uma situação muito séria, muito séria. Infelizmente, né, ele teve o direito dele violado como ser humano, a dignidade, porque além de ser um senhor, ele é um pastor. Então, caramba, assim, como diante de Deus, como diante das crenças e da família e da igreja, como ele ia reagir com tudo isso? Então, assim, foi muito difícil. Obviamente, né, foi instaurado um processo criminal contra essa pessoa foi demitida por justa causa, conseguiu-se provar, inclusive, que tinham câmeras no CTI. Ainda filmou, né, pegou ali o ato em si, então a família conseguiu mostrar, provar por A mais B que realmente ele passou por essa situação. Mas, voltando à questão da responsabilidade civil e do ato de cada profissional, quem praticou o ato foi um técnico de enfermagem. A responsabilidade era da equipe. A chefe da rotina estava no período de descanso, porque foi de madrugada, isso ocorreu 1h da manhã. E aí você vê que uma situação, assim, a pessoa é tão despreparada, ela é tão sem noção do trabalho dela e da responsabilidade dela, que ela tem que ter a humanidade, né, de praticar o ato de forma ética, que ela simplesmente achou que o fato dela ter feito aquilo ali, ela não seria responsabilizada, e sim o hospital, e sim o enfermeiro da rotina, enfim. E aí, finalizando, que bom, né, que a justiça foi feita, ele ganhou o processo, a pessoa que praticou o ato está presa. Então, assim, bom, a gente como advogado, na área médica, a gente vê muita coisa. Então, 11 anos dentro de um hospital privado, você acaba tendo o feeling, né, do que um médico passa, do que um enfermeiro passa, do que um diretor passa, né, porque o diretor, o responsável técnico daquele determinado setor, tudo recai sobre ele, né? E aí, essa questão, essa seara da responsabilidade civil é assunto aqui para mais outros episódios. Com certeza. Então, é isso. E foi até bom tocar nessa questão, mudar até um pouquinho aqui, mas mudar nessa questão do responsável técnico mesmo, porque é algo que eu vejo acontecer muito, principalmente com clínicas menores e tudo, ou até hospitais mesmo, que o médico, às vezes por amizade, não, vou ser responsável técnico ali. E ele não tem noção da responsabilidade que ele está tendo. Exatamente. Né? De toda a responsabilidade que ele pega. Num caso desse, ele participa no processo, ele acaba sendo responsável ali também. Né? Claro, não foi ele que cometeu o ato. Não foi, mas ele é responsável por tudo que acontece ali dentro. Né? Então, ele vai responder, ele vai estar no processo. Né? E muitas vezes ele não imagina, ele acha, a responsável técnica é só assinar documento. Não é muito mais do que isso. A verdade é que, infelizmente, ainda não existe nas universidades essa matéria, nem que fosse como eletiva, o direito médico e da saúde. Né? Eu acho que eles têm que ter noção da responsabilidade deles. Muitos médicos saem, né, da faculdade da residência sem ter noção do código de ética, sem ter noção da responsabilidade, sem ter a noção devida que, às vezes, ele pode, na verdade, a grande maioria das vezes, né, ele cumpre com toda a responsabilidade dele como médico para com o seu paciente, mas
muitas vezes ele deixa de informar, ele deixa de fazer uma prescrição correta no prontuário. São pequenas negligências que geram indenizações milionárias por conta de um erro pequeno e que muitas vezes ele se sente indignado porque, poxa, mas eu fiz tudo certo, né? Eu fiz tudo certo, eu mediquei, eu consegui ali, eu segui o protocolo, o prognóstico, eu fiz tudo certinho e ainda assim ele é processado. E processado, e responde, e paga uma indenização alta, porque não tomou essas providências. Doutor Ricardo, a gente sabe que não é só o processo civil, é o processo ético, é o processo criminal. Então, assim, é a indenização, né, que ele obviamente, vai ter que pagar uma indenização lá na esfera judiciária, mas ele também pode sofrer uma penalidade, ele pode sofrer, dependendo da gravidade, uma cassação, né, uma suspensão, e lá na esfera criminal, quiçá, né, ser condenado. Ser condenado. Então, eu acho que é por aí. A coisa é muito ampla mesmo. E que muitas vezes ele não tem noção de todo o risco que ele corre, que às vezes com algumas medidas que ele tome, né, medidas simples, mas medidas que ele tome para se resguardar em relação a isso. Exato. E que ele acaba não tomando. E muitas vezes é isso, que ele... Né, mas eu fiz tudo certo. Sim, você fez tudo certo, mas cadê a comprovação disso tudo? Aí a gente entra na seara da conformidade, né? Exatamente. Que aí entra nesse ponto, aí que vai falar nesse ponto. Né? E que é a próxima pergunta até, né? Que é a questão do compliance e tudo mais, né? Quais são os mecanismos ali que deveriam ser obrigatórios em contratos de profissionais de saúde com o poder público para reduzir esses riscos, né, em termos de conformidade e tudo mais? Então, falar de compliance, eu acho que é uma via de mão dupla também, porque o compliance, a gente está voltando aqui às questões mais para as contratações, né? A pejotização, a forma como você vai admitir uma equipe. O poder público, ele vai fazer uma licitação, vai fazer uma contratação através de OS, essas OS vão terceirizar o trabalho, mas a coisa começa lá na raiz, né? Lá na raiz. Eu acho que o compliance, ele vem mesmo para colocar tudo nos seus devidos lugares. E quando a gente fala em compliance na área da saúde, a gente tem que falar da Lei Geral de Proteção Proteção de Dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que falar também da questão da regularização sanitária. A gente tem que falar dos protocolos. A gente tem que falar de clínicas, né? Por exemplo, clínicas odontológicas, clínicas de estéticas, dos quinais, tem toda ali uma conformidade a ser seguida, né? E essa questão do compliance para a área da saúde, eu acho fundamental. Tem que partir dos gestores, a organização de tudo isso. Por exemplo, quando eu trabalhei, né? Na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no período da pandemia. E era aquela época pesada, hein? Muito pesada. Era uma época que, infelizmente, os médicos, os profissionais, os intensivistas, eles tinham que escolher quem ia viver, quem ia morrer. É muito triste falar isso, mas não tinha material, não tinha como suprir a necessidade de todo mundo, né? E aí, por que eu estou falando isso em relação ao compliance? Porque nessa época não existia um plano de conformidade. Até por ser uma situação emergencial, eles iam fazendo tudo ali de qualquer forma. Iam contratando de qualquer forma, iam apagando incêndio. E aí muitas vezes você chegava lá na farmácia, não tinha o material, né? Por que não tinha o material?
porque lá no almoxarifado, ele não tinha ali um checklist, uma organização, uma rotina, né, de estoque. Ele não tinha um inventário da medicação. E muitas vezes não tinha controle, não tinha o controle de nada. Então, assim, por que é importante o compliance? Porque o compliance ele abrange toda essa esfera, né? São os controles internos da gestão do hospital, da clínica e também das contratações. Que quando você fala em contratação, você tem que checar, obviamente, você tem uma verba, né? O governo federal. O governo federal ele disponibiliza uma verba para a saúde, você vai pegar aquela dotação orçamentária e vai destinando a cada, né, a cada, segregando ali a necessidade, a medicação, a equipamentos, a mão de obra, serviços. Mas o próprio poder público, e aí é que entra a controladoria do município, né? A gente tem, em cada município, a gente tem a controladoria do controle interno e a gente tem a controladoria do município. O controle interno ele trabalha checando, fazendo, né, meio que o compliance desses hospitais, dessas empresas. Ele vai ali vendo se aquela licitação se ela foi adequada, se ela respeitou os processos legais. E aí, quando chega lá no controle interno, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante 5 anos, eu fui subcontroladora do controle interno, eu via que a maioria dos processos administrativos, eles já vinham com erro na abertura. Por quê? Pegava a dotação orçamentária, destinava a uma subcontratação que não era analisado a documentação da empresa, né? E aí você contrata empresas que não têm capacidade técnica, né? E aí, infelizmente, é o Brasil. Eu não vou entrar no mérito aqui de falar de minúcias, mas é uma relativização mesmo da impunidade, sabe? Da impunidade. Vira uma bola de neve. Então, acho que o compliance ele vem para isso. É muito importante, né, que os gestores tenham essa consciência de que essa mentalidade ela tem que vir de cima. Não é chegar lá já na farmácia, no almoxarifado ou no setor de manutenção que está ali vendo se o monitor da recepção está funcionando ou não, para que eles apaguem o incêndio. Então, acho que, sabe, tem que haver essa conformidade desde do início. Verdade. É por aí. É por aí, não. Eu particularmente, trabalhei numa empresa, né, como terceirizada na empresa. A empresa hoje não existe mais, ela foi vendida e tudo, mas ali eu aprendi muito o que é compliance, o que é conformidade, pela forma que a empresa em si trabalhava, né? Eu era advogado, recém-formado e tudo, e vi como funcionava dessa forma. A empresa, o nome da empresa, fala até aqui, porque não existe mais e porque era uma empresa muito séria, que era a Abtec. E como eles funcionavam dessa forma, né? Como a gestão lá em cima funcionava e funcionava muito bem. E funcionou tão bem, tão sério, que e eles prestavam serviço para empresas grandes, como a Petrobras, a Vale, tudo mais, e quando aconteceu aquela questão toda do Petrolão lá e tudo, eles foram uma das poucas empresas que não foram nem investigadas nem nada, porque como eles trabalhavam com toda a conformidade, tudo certinho, não tinha problema nenhum. E tiveram licitações que eles não participaram, porque como eles eram todos corretos, não participavam porque não tinha aquela situação toda que a gente via acontecer. E aí eles mesmos não participavam de algumas licitações lá, porque não, isso aqui não está certo para a gente, isso aqui não funciona desse jeito, isso aqui não está de acordo com as nossas normas internas. Né? Eles vinham mesmo, não está de acordo com as nossas normas internas. Então, eles já não participavam. E aí, quando surgem essas questões, opa, calma aí, então vamos mudar isso aqui. Né? Então, eu vi isso funcionar. E como isso foi bom, né? Como isso fez funcionar. Hoje a empresa, e aí você fala assim, a empresa não funciona porque não deu certo. Não, ela deu tão certo
que na verdade ela foi vendida para uma empresa internacional com valor altíssimo, porque ela deu muito certo e porque ela lá atrás, quando nem se falava em compliance, direito no Brasil, nada disso, ela já funcionava dessa forma, né? E aí uma empresa internacional, gigante dentro do mercado ambiental, de engenharia ambiental e tudo, resolveu adquiri-la porque falou assim, não, essa empresa funciona muito bem aqui no Brasil. Essa empresa está funcionando com compliance, coisa que nem se falava tanto no Brasil, né? E ali eu vi como funciona. E quem dera se todas as empresas funcionassem dessa forma, né? Porque se todas elas funcionassem assim, não é uma questão de, vai funcionar, porque fazia com que a empresa crescesse, né? E quando faz isso, e aí quando eu ouço a doutora falando exatamente sobre isso, falando isso na gestão pública, se tivesse toda a conformidade na época da pandemia, se serviço público já funcionasse dessa forma, claro, teriam os problemas na pandemia, sim, mas seriam muito menores do que nós tivemos, né? Porque funcionariam, né? Porque você já saberia no início, olha, o estoque está acabando, vamos já rever isso aqui, já vamos contratar a empresa. A empresa não tem compliance, então não vamos contratar essa empresa, vamos contratar a outra. E a coisa ia funcionar melhor. Como não tinha essa cultura, não funcionava, né, isso se tornou muito mais difícil e depois a controladoria tendo que tentar acertar algo que já desde o início começa errado. Exatamente. Né? E aí também, além da controladoria, vem os pareceres da procuradoria. Eles vêm canetando, marritando, por mais que você, enquanto profissional da saúde, tentasse na época trabalhar corretamente, a gente sabia que além de estar na linha de frente, né, correndo o risco de morte, eles também poderiam lá na frente responder, né, processos administrativos. E assim, um exemplo que eu me recordo assim que isso foi uma coisa que foi péssima, né? Eu não sei como funciona aqui em Teresópolis, mas Duque de Caxias nós temos 2 empresas públicas. As 2 empresas públicas, na época da pandemia, elas estavam engavetadas. Então, toda a contratação, principalmente nessa questão emergencial, que a gente sabe que contratações emergenciais, nesse caso da pandemia, não necessariamente não precisava de licitação, né? A gente passava ali dentro da legalidade do que poderia ser feito, não tinha empresa apta. E aí eles resolveram, assim, enquanto gestores, né, da época, que iriam desengavetar uma empresa pública, da qual eu fui convidada, inclusive, a empresa existia, tá? Ela só não... Ela existia fisicamente, ela existia documentalmente, mas não estava ativa. E aí eles resolveram desengavetar essa empresa. Nós abrimos uma sala dentro do hospital que teve toda essa problemática, né, que infelizmente ou felizmente socorreu pessoas de muitos municípios, né, que foi o Hospital Adão Pereira Nunes e o Hospital Moacir do Carmo, Duque de Caxias, deu um suporte muito grande. Muita gente daqui foi para lá. Muitos. Então, assim, quanto a isso, eu fico muito feliz, eu me sinto lisonjeada até de ter participado desse processo, mas eu trabalhei 3 meses fazendo regimento interno da empresa, porque não existia. Caramba. Então, assim, olha, no meio da pandemia, numa burocracia louca, você fazendo documentação para você contratar. E aí a gente fazendo ali, criando a documentação, porque era mais rápido colocar a empresa ativa para nós contratarmos, né, todas as áreas, não só, por exemplo, medicação, mão de obra relacionada à saúde, mas também o pessoal que trabalhava na rua, né, os garis, iluminação pública, porque é uma época que todo mundo ficava dentro de casa, ninguém podia sair para nada, e aí o povo foi se demitindo ou foi simplesmente parando de trabalhar. Então foi um caos, assim, foi é até difícil falar, foi um verdadeiro caos assim para a gente. Mas só para fechar isso, em se tratando de compliance, o tempo fica curto. A gente poderia abordar
várias searas, né? Como eu já falei, tanto em relação a LGBT, de que forma os gestores poderiam se preocupar em proteger os dados dos pacientes, não só em relação aos dados pessoais, nome, CPF, mas também o diagnóstico, os exames, né? Enfim, tudo isso envolve exame de imagens, resultado, tudo que de alguma forma compromete o paciente. Então, também poderíamos falar da questão da regularização sanitária, que eu também já falei, né? Enfim, eu acho que para ser mais precisa e encerrar o assunto dentro daquilo que foi proposto aqui, eu falaria, no mínimo, 4 pilares, que é o primeiro, as cláusulas claras sobre a responsabilidade técnica e assistencial. O segundo, regras de glosas, critérios de pagamentos. Terceiro, os protocolos assistenciais bem definidos e auditáveis. E o quarto, as rotinas internas, os registros, comunicados de compliance. Então, a própria questão dos ruídos internos, o comportamento da gestão de uma unidade hospitalar, seja privado ou público, se não tiver essa conformidade em todos os setores que demandam essa necessidade, de fato fica inviável fazer um bom trabalho e desempenhar um papel que a saúde tem, a importância que a saúde tem para o nosso estado, para o nosso município, para o nosso país. Porque sem isso, a equipe fica desamparada e o risco recai diretamente sobre os profissionais da saúde. É verdade, é mesmo. Acho que é isso. É isso, Infelizmente, nosso tempo já esgotou, né? Já foi de chamar a atenção ali. Meu Deus! Mas foi muito bom. Passou muito rápido. Passou muito rápido. A gente nem conseguiu fechar tudo, né? Mas das decisões, né, recentes. Mas queria, para a gente poder encerrar, né, que você pudesse falar exatamente de um caso que tenha marcado a sua trajetória, né, no direito médico. Tudo bem que já falou daquele caso ali bastante. Mas se tem algum outro caso que queira falar? Eu tenho vários, né? Mas assim, tem um que me incomoda bastante, porque a gente, como gestor, né? Eu sou advogada, mas a minha formação foi gestão, muito baseada na gestão, né? Eu fui tesoureira de um hospital e ali eu fui evoluindo para a parte assistencial em si, para a parte trabalhista. Enfim, a gente vê a realidade e a carência da equipe médica. Eu me recordo assim, de uma situação que para mim foi muito pesada, de uma equipe inteira de médicos que foram responsabilizados por um determinado ato dentro de um hospital até renomado, assim, não cabe falar. Eu até me emociono, assim, quando eu lembro disso. Dessa história, né? Mas esse caso emblemático envolvia essa equipe que foi responsabilizada por falhas estruturais. Haviam riscos de glosas milionárias, profissionais muito angustiados, inclusive sendo cobrados e respondendo perante Tribunal de Contas, perante Conselho de Ética, no próprio processo civil também, e que, no final das contas, aquela experiência que eles estavam vivendo não era por culpa deles, profissionais da saúde, e sim da gestão, sabe? Do que vem antes. E é aquilo que a gente sempre fala, como advogado atuante, né?
pessoas que lidam ali com o dia a dia, a realidade de pacientes que precisam da nossa voz e de médicos que muitas vezes cuidam, mas não são cuidados. É verdade. Então, nesse caso, a gente conseguiu refazer todo o processo. Nós encontramos maneiras de justificar e amenizar a responsabilidade de 70% desses profissionais. Óbvio que, né, nem todos saíram ilesos, mas, no final das contas, o jurídico é isso. Né? A gente vive de apagar incêndio, mas enquanto tiver, e eu acredito que estamos evoluindo para esse passo mesmo de conscientização, de ter uma advocacia preventiva, de na hora de contratar, pensar em fazer um planejamento tributário, né? Ver qual é o melhor regime ali a se escolher para que você não perca, não tenha perdas financeiras, né? Que a gente também conversou lá no Congresso sobre isso. Então, assim, de um modo geral, essa equipe, e foram muitos, porque era um processo de milhões, caramba, a gente conseguiu salvar, mas foi uma força-tarefa. Foi a Procuradoria do Município, a Controladoria do Município e o controle interno. E no final das contas, deu tudo certo. Deu tudo certo. Ah, ótimo. Isso. Bom que deu certo. Muito bom. Vou te chamar mais vezes para a gente conversar sobre outros pontos aí. Tem muito assunto. Porque tem muito assunto para a gente conversar. Tá certo. Mas queria que você falasse da sua rede social para o pessoal poder te seguir. Eu sei que você está ficando bem ativa ali nas redes sociais e tudo. Sim. Qual é o seu Instagram? Então, meu Instagram é underline. Já até botou Não, ali. é verdade, Arroba, eu falei né? underline ao contrário. É @Isana Magalhães, _advogada. Tá? Então, quem puder, segue ela ali. Ó. Por favor, sigam-me. E também tem o link já para o WhatsApp. Eu trabalho com advogados parceiros. Se eu não responder na hora, obviamente, né, hoje a gente tem a opção da inteligência artificial, sabendo que a resposta vai chegar, mas depois a gente faz o atendimento mais humanizado. Não, excelente, muito bom. Sigam ela lá nas redes sociais, sigam a Diário TV também, sigam, o Connect Advogados também. E se você gostou, compartilhe, comente, curta, para que a gente possa continuar com o programa aqui ativo, para que o Júnior mantenha o programa aqui funcionando aqui na Diário TV. Agradeço mais uma vez a presença da doutora Isana. Eu que agradeço. Que venha mais vezes. Temos muito a conversar. Falamos muito sobre a questão acabamos entrando muito na seara do direito público em si, até por conta da sua experiência grande nessa área, e por vários problemas que a administração pública traz, e não só em Caxias, mas no Brasil como um todo. Teresópolis sofre muito na área de saúde aqui. A gente tem visto muitas mudanças aqui na área de saúde em Teresópolis, mas é uma cidade que eu particularmente vivencio na área de saúde aqui. Já trabalhei na prefeitura, dentro da área de saúde, já trabalhei no Conselho Municipal de Saúde, então conheço ali a área de saúde aqui, sei que é muito carente. Você sabe exatamente da minha dor. Da sua dor, exatamente. Então, e é uma área muito carente. E assim, dá para a gente mostrar quão difícil é essa área e o que a gente, e principalmente a gente que trabalha nessa área e que lida com o direito, vê quantas falhas a administração pública tem, e quais os riscos que o profissional de saúde está correndo ali, sem nem saber que está correndo esses riscos. Sim, exatamente. E o quanto a gente, na prevenção, como advogado, pode ajudar ali. Então, fica a dica aí, participe, comente, compartilhe, vai lá nas redes sociais da doutora Isana, procure ela também ali, converse com ela, porque tem muita coisa que, às vezes, você como profissional de saúde não sabe os riscos que você está correndo, achando que está tudo bem trabalhando ali para a gestão pública, por exemplo, e não está. Você, às vezes, está correndo um risco muito grande sem nem saber. E, às vezes, a gente é chamado, como advogado, só para apagar um incêndio.
E incêndio, por mais que a gente apague, ele tem sequelas. E às vezes essas sequelas são muito grandes, né? Então, não deixe para depois, que você pode tentar ali ver, entender, interpretar melhor. Muito obrigado mesmo, tá, doutora Isana? E vou chamar mais vezes. Eu que agradeço, mas eu quero deixar aqui só a cerejinha do bolo para o próximo episódio. Gente, profissionais da saúde, não deixem dinheiro na mesa. A gente não teve tempo de falar aqui, mas vocês precisam entender o quão é importante vocês fazerem a escolha certa na hora de ser contratado ou de contratar. Porque que tem de recursos para você resgatar os impostos, os tributos que você pagou a mais, né? Aí é assunto para um próximo episódio. Tem muito dinheiro que eles estão deixando na mesa. Muito. Então é isso. Foi obrigado. Um prazer. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada novamente pelo convite. Espero voltar mais vezes. Voltará, com certeza. Você que gostou, faça o seu. Um grande abraço.